Ainda é cedo para falar, mas... Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso comentário de fechamento, excepcionalmente mais uma vez fazendo o nosso fechamento na quinta-feira, por razões óbvias. Mercado em São Paulo amanhã fechado, não temos pregão, mercado financeiro não funcionando. Então nós estamos nessa quinta-feira já com um encerramento, ao menos, nos mercados locais. Obviamente que as bolsas do mundo inteiro continuam funcionando, a referência dos ADRs, principalmente na bolsa americana, para quem quiser acompanhar amanhã, a gente terá a possibilidade de entender se esse movimento de queda oferecido hoje ele vai ter continuidade ou não. Em seguida já vou mostrar os gráficos e já vou mostrar as minhas principais impressões sobre esse fechamento. Mas eu diria que estamos diante de um ponto bastante crítico e até para quem gosta de seguir um pouco mais de perto essas movimentações influenciadas principalmente no mercado externo, eu ficaria ligado amanhã no que está acontecendo no mundo afora, porque ele pode determinar o que acontecerá com a nossa bolsa na abertura do pregão na próxima segunda-feira. E o que pegou de mais importante, principalmente no pregão de hoje, foi, de novo, ele, né? O famoso Covid, que se eu fosse elencar aqui uma série de fatores de risco que temos daqui para frente, e quem tem acompanhado aqui o nosso bate-papo no final de semana, sempre fazendo esse apanhado semanal, eu sempre mantive uma postura bastante otimista, tendo em vista os dados que são oferecidos para nós, entre eles a perspectiva de crescimento do PIB, a revisão de crescimento do PIB, o resultado médio que as empresas vêm oferecendo, a entrada de capital estrangeiro, a recuperação bastante forte dos principais mercados, entre eles Estados Unidos, China, Europa também recuperando, enfim. Se juntarmos uma série de informações, elas dão a impressão, né, de que o mercado ele estaria mais otimista do que pessimista. E quando a gente olha para o comportamento das bolsas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, todas elas, em especial os Estados Unidos, oferecendo rompimento em cima de rompimento de topo, essa tese é confirmada. Mas, eventualmente, até talvez um pouco em cima de algum tipo de narrativa, ou até mesmo a necessidade de produzir algum evento, alguma notícia. Hoje, a notícia é que essa variante Delta talvez tenha um impacto um pouco mais forte, não se tem ainda uma informação muito precisa em relação a como a vacinação atual poderia atuar sobre essa nova variante, e em cima disso, rumores de que talvez tivéssemos um atraso na recuperação econômica, o governo da China declarando que talvez precisasse um pouco mais de estímulos, os dados americanos um pouco nessa linha também, e enfim, o que aconteceu? Eu vou mostrar também para o gráfico aqui para vocês lá do VIX, que é algo que mais me chamou a atenção de todos os indicadores que a gente costuma dar uma navegada aqui na semana. O VIX subiu mais de 20% no pregão de hoje, então aumentou o índice de medo das pessoas, e isso refletiu-se nos principais mercados, a Europa caindo mais de 2%, e a nossa bolsa, deixa eu colocar já aqui para vocês darem uma olhada, esse aqui é o gráfico diário do Ibovespa, chegou a ter uma movimentação bastante intensa no intraday, chegou a perder a região do suporte aqui dos 125 mil pontos, que a gente vinha sempre chamando a atenção nas últimas semanas, a linha da média de 55 semanas, que é essa linha amarela, que é o suporte, foi violado, mas em fechamento houve uma recuperação e o índice acabou retornando para o patamar acima da zona de suporte. Eu normalmente não coloco o gráfico intraday aqui para vocês, mas me chamou a atenção essa movimentação. Esse é um gráfico de 15 minutos. Então, logo na abertura, né, com aquelas notícias vindas, principalmente da questão da variante, o índice abriu derramando. Depois eu vou mostrar o gráfico do dólar na versão contrária, né? Abriu em gap de alta, chegou no intraday aqui, violar a região de 125 mil, e a partir aqui, próximo do meio-dia, o índice começou a receber um pouco mais de força compradora, ensaiou uma recuperação, chegou a ensaiar um pivôzinho de alta aqui no gráfico intradiário, mas esbarrou aqui na média amarela, né? Que é a média de 55, voltou a corrigir e agora no final também tentou uma recuperaçãozinha, fechando aqui em torno de 1,25 de queda, até
uma queda abrandada em relação ao movimento intraday. Eu quero mostrar o gráfico semanal do Ibovespa para vocês, porque aqui me chama a atenção algo que nós temos que ficar bastante, mas bastante atentos. Tá? Por que eu quero mostrar o gráfico semanal? Na semana passada eu mostrei essa linha pontilhada vermelha, que é a linha das 9 semanas. No gráfico semanal, a linha de 9 semanas, ela geralmente dá uma direção. Então, se nós estamos com os preços acima da média de 9 semanas e a média está para cima, mesmo que haja uma mudança na tendência terciária, aquela que a gente costuma visualizar nos gráficos diários, se a média de 9 ela não é violada e ela não vira para baixo, a tendência mais longa, secundária e primária, costumam se manter-se inalteradas. E aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Reparem que a média ela não virou para baixo, ela está agora lateralizada. Nós estamos ainda com a LTA longa e nós ainda estamos acima da cabeça do pivô. Mas o que pode acontecer e onde está o meu ponto de preocupação nesse momento agora, e é por isso que eu boto o gráfico semanal para chamar a atenção de vocês aqui. Se tivermos a região dos 125 mil pontos violada em fechamento, nós possivelmente teremos a média de 9 virada para baixo e teremos um primeiro fechamento abaixo da média de 9. Da mesma forma que perdemos a cabeça do pivô, talvez a gente perca a LTA. Então já é um primeiro sinal de bastante atenção. No movimento imediato, a primeira zona de suporte seria na faixa dos 122 mil pontos, que inclusive coincide com o pivô anterior. Deixa eu traçar uma linha aqui para vocês, para deixar isso aqui ainda um pouquinho mais evidente. Tá? Olha onde é que está a cabeça do pivô aqui, entre 121.500 pontos e 122 mil pontos, que é a média de 21 semanas. E uma correção ainda mais drástica, né, que seria a média de 55 semanas, essa sim, talvez a mais importante delas, estaríamos hoje na faixa dos 114 mil pontos. Nesse momento, não acho que seja um cenário provável, né? Não acho que isso ocorra, mas é apenas aquela luzinha, né? Não é nem luz vermelha, tá? É uma luz amarela que se acende, tendo em vista esse primeiro sinal da média de 9 semanas. Tá? A média de 9 semanas eu gosto de acompanhar ela, porque enquanto ela não vira para baixo, enquanto ela não é violada, mesmo que haja uma intensa volatilidade nos gráficos diários, eu não costumo ter preocupação. Mas se ela vira para baixo e os preços fecham abaixo, costuma dar o primeiro sinal para ficarmos alertas e podemos estar diante de uma virada de tendência um pouco mais longa. Né? Por enquanto, nós estamos com a terciária de baixa e a primária e secundária de alta. Isso não alterou, mas caso isso ocorra, muda a tendência. Bom, vamos voltar aqui para o gráfico diário e vamos fazer o mesmo exercício agora com o dólar. O dólar, conforme eu tinha uma expectativa, nós estávamos na região de resistência, nós estávamos com a terciária praticamente entrando na secundária de baixa também, e nessa semana houve a violação, a média de 21 semanas virou para cima, de 9 cruzou. Ontem viemos testar a região do fundo anterior, né? Aqui era a região de resistência mais provável no movimento. Ontem ainda conversava com alguns clientes que perguntavam o que eu achava. Eu dizia, estamos na resistência, 5,23, 5,24. Tem a média de 55, tem o fundo anterior perdido. Aqui seria importante segurar. E o que acontece hoje? O dólar abre em gap de alta. Vou colocar também o gráfico de 15 minutos para demonstrar aqui para vocês o movimento gapado, né? Então ele abre, ele chega a violar a região dos 5,30 e aí com o leilão do Banco Central há um ajuste, fecha o gap. Durante um determinado momento a moeda chega a operar no terreno negativo, trazendo até a sensação de que com a retomada da bolsa e o dólar ficando negativo, que tinha sido um susto matinal e que poderíamos ter uma recuperação um pouco mais intensa durante o pregão. Não foi o que aconteceu, o dólar acabou se recuperando, só que ficou um pouco mais de lado, fechou com um doji, né? E esse doji, que é aquela famosa figurinha de indecisão aqui, esse candlezinho em vermelho, com bastante volatilidade para ambos os lados, né? Deixou aqui total indefinição também em relação à moeda. Então, por isso que voltando à questão que eu queria chamar a atenção de vocês, de prestarmos atenção no que vai acontecer com os mercados internacionais amanhã, talvez a gente já tenha uma pista se o dólar continua subindo, e aí a próxima referência é o 5,40,
bastante importante, inclusive, para um movimento simétrico até do que está acontecendo com a moeda. Se a gente dá uma olhada no que aconteceu lá fora, né? Estou com o gráfico da Nasdaq aqui para vocês verificarem. Tivemos um comportamento muito forte na abertura, no final até amenizou a queda, fechamos aqui com 0,62 apenas de queda. Deixa eu colocar outros gráficos, especialmente eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao VIX, né? Aqueles 20% de alta, nós estávamos aqui na faixa de 16, fechou em 19,70, né? Aumentou aqui o temor em relação ao movimento. Repare que a Bolsa Europeia fechou também com forte queda, acima de 2%, 1,96, perdendo o fundo anterior. Temos o pregão de amanhã ainda no pregão europeu, né? Se houver alguma recuperação, e recuperação do suporte aqui fica aí num cenário menos negativo, mas se continuarmos com o movimento descendente, o mercado europeu já dá um sinal bastante negativo e a S&P não fechou muito diferente. Também fechou, na abertura tivemos um valor um pouco mais forte, recuperou-se, fechou aqui com 0,93, para o mercado americano é uma queda bastante considerável. E quando a gente olha para o movimento estrangeiro, sempre gosto de dar uma olhada como é que está o fluxo, a gente teve pela primeira vez aqui em alguns meses, né, nós tínhamos somente lá em março uma saída mais intensa, depois abril, maio e junho, uma forte entrada de capital, e muito mais forte do que a saída, né? Que foi, parece que uma gripe que se pegou no meio do caminho, mas abrimos o mês com a saída de capitais, então já estamos com 1,06 bi negativo no mês de julho. Claro, estamos no início do mês, ainda tem muita coisa para acontecer e é bastante prematuro. Então, fazendo o resumo, né? Eu tinha uma expectativa muito mais otimista para essa semana. A capa do nosso vídeo da semana passada era estamos preparando a decolagem, né? E o dessa semana, né, é um covidzinho sabotando a decolagem, né? Então, deu aquela subida e o foguete voltou para estaca zero praticamente. E tudo depende a partir de amanhã, tem um pregão bastante importante, então vamos ficar ligados, vamos ver o que acontece na abertura da semana que vem para tentarmos entender qual seria o próximo movimento ou se estamos diante de uma virada de tendência. Ainda é cedo para falar, mas a luz amarela ligou, sinal de alerta, temos que ficar ligado e talvez tenhamos que nos reposicionarmos em algumas estratégias, principalmente com aquelas estratégias visando proteção patrimonial. A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando estratégias de proteção. Se você não conhece, sugiro que dê uma procurada aqui, tem bastante material que a gente produziu aqui como formas de fazer hedge, principalmente das carteiras de renda variável. Lembrando, pessoal, todos os dias temos conteúdos publicados no nosso Instagram. Por favor, pedir para o pessoal colocar o endereço do Instagram, nos siga, se inscrevam lá no canal do Instagram, tá bem legal, estão produzindo coisa bacana. Aqui no nosso canal também, para quem está chegando agora, a gente fica muito grato se você se inscrever, aperta no sininho para ser notificado e espero que tenham gostado. Para quem está de feriado amanhã, desejo aí um bom descanso, né, um feriadão para quem faz feriadão e para quem trabalha um bom trabalho e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!